Olá pessoal, então hoje nós daremos início à nossa última aula desse bloco, né? Então hoje nós teremos nossa aula 9, que é uma aula de revisão, onde a gente vai passear um pouco por alguns assuntos que nós já discutimos em aulas anteriores. Então vocês vão fazer uma avaliação e a avaliação, óbvio, passa pelos assuntos que nós já discutimos, então hoje é aquele momento onde a gente dá algumas sinalizadas de alguns aspectos que são mais importantes dentro da radiodifusão, do telejornalismo e de questões que vocês precisam guardar, não só para a vida profissional de vocês, mas para a vida social e pessoal. Então, eu quero discutir com vocês alguns aspectos, como, por exemplo, o que nós discutimos na nossa aula 1, é que nós vivemos numa era altamente sofisticada de comunicação, onde a comunicação é a ferramenta base para que nós possamos crescer dentro das empresas, dentro do mundo corporativo. Então, os indivíduos que se comunicam melhor são aqueles indivíduos que têm melhores oportunidades de emprego, oportunidades de relacionamentos, tanto sociais quanto pessoais. Então, as informações hoje elas são cada vez mais apresentadas em embalagens atrativas e a embalagem atrativa da comunicação é como eu me comunico. Então eu preciso ter uma comunicação muito eficaz, muito bem sucedida, para que eu consiga os resultados positivos dessa ferramenta. Então nós discutimos vários aspectos que constituem uma comunicação bem sucedida. Uma coisa que eu sempre enfatizo é que no mundo contemporâneo, a comunicação bem sucedida é a comunicação segue. Ela é sucinta, ela é específica e ela é generosa. Não esqueçam disso, não só para a avaliação, mas para a vida pessoal de vocês. As relações pessoais e profissionais elas estão cada vez mais complexas. E indivíduos que se comunicam melhor são indivíduos que cometem menos violência e que também sofrem menos violência. Então a nossa aula 1, ela traça um panorama aprofundado dessas questões. Então eu acho que vale a pena voltar e dar uma olhada e filtrar alguns aspectos dessa aula que eu considero muito importante porque constitui a base de tudo isso que nós estamos discutindo. O mercado, o que ele exige de nós? Cada vez o mercado está mais exigente e do ponto de vista vocal, a primeira coisa que o mercado exige é que eu tenha uma articulação muito bem definida. Então, o que é uma articulação bem definida? É aquela articulação que se eu apagar o som, se eu falar sem o som, as pessoas de alguma forma elas conseguem entender o que eu estou falando. Então, por exemplo, se eu for fazer uma contagem sem números, só pelo meu movimento labial vocês vão entender que eu estou fazendo uma contagem ou falando os dias da semana, como por exemplo. Eu não estou colocando som, mas você, pelo meu movimento articulatório, você consegue entender o que eu estou falando. Então, isso é uma articulação bem definida. Articulações indefinidas terminam passando uma imagem de desinteresse no processo de comunicação. E, óbvio, todos nós gostamos de conversar com pessoas que realmente estão envolvidas dentro desse processo, né? Respeitando, óbvio, os turnos de comunicação. Para uma boa comunicação e uma exigência também de mercado, é que eu tenha controle respiratório, que eu tenha uma excelente qualidade vocal aceitável dentro do telejornalismo e da radiodifusão, dentro de programas, sobretudo relacionados a noticiários, a programas de informação, é que eu tenho um padrão de voz agravado. Então, voz grave é a voz que confere melhor credibilidade, maior credibilidade. Então, se eu vou apresentar qualquer programa, se eu vou informar alguma coisa, ou se eu estou num processo de comunicação diário e eu quero que as pessoas acreditem naquela informação que eu estou veiculando, eu preciso falar num tom de voz mais grave. Falar com esse tom de voz não passa credibilidade nenhuma e gera desinteresse na comunicação. Então, a comunicação ideal é aquela comunicação onde eu tenho que passar a credibilidade e a qualidade vocal esperada é um padrão de voz limpo e um pouco mais grave. Agora, óbvio, se eu vou apresentar um programa de variedades, um programa de música, eu não preciso necessariamente falar com um tom de voz muito grave, usar esse tom de voz que ficará um pouco estranho, né? Então, se eu vou trabalhar numa emissora como Jovem Pan, emissoras com público mais jovem, eu preciso usar uma voz um pouco mais modulada, lançar mão de mais modulação e não ficar preso a um padrão de voz mais agravado. Eu preciso ter uma boa entonação, então o mercado quer indivíduos que modulam melhor
a sua comunicação. A gente não aceita mais indivíduos que falam de uma forma monótona. Então, se eu vou apresentar um programa, um noticiário, e eu falo dessa forma, as pessoas elas vão perder o interesse. Observem. Agora, um breve resumo das principais notícias do dia. Show da cantora Ivete Sangalo anima foliões. Então, falar com esse padrão de comunicação não passa atratividade. Então, e hoje as pessoas lidam, tem um poderoso instrumento na mão que é o controle. Né? Então, se aquilo não me interessa, se aquele indivíduo não está falando comigo, automaticamente eu mudo de canal. E é tudo que as emissoras não querem. O mercado também exige que eu tenha um bom vocabulário, mas não basta só eu ter um bom vocabulário. Eu preciso também ter versatilidade vocal na hora que eu me comunico. Às vezes as pessoas me perguntam, Gioval, que técnica, que exercício você poderia me dar para que eu possa ter um bom vocabulário? E a dica que eu sempre digo é assim, você precisa ler muito, você precisa se apropriar de mais palavras, encontrar várias palavras que falem da mesma coisa, porque isso é que te dá a possibilidade de não ficar repetindo a mesma palavra durante o processo de comunicação. Então, eu encontrar sinônimos para as palavras que habitualmente eu utilizo. Tá? Só vocabulário também não é suficiente, eu preciso ter versatilidade vocal. E o que é versatilidade vocal? É essa capacidade que eu tenho de modular a voz, de produzir diferentes tipos de voz. Então, se eu vou fazer locução e eu vou fazer locução caricata, eu sou forçado, eu tenho a obrigação de saber imitar diferentes tipos de voz. Então, se eu vou imitar o Barney, então eu tenho que fazer um fechamento da minha ressonância mais nasal. Então, eu vou fazer o Fred, mamãe, minha mãe. Então, não vai sopro o nariz e o som fica todo da boca. Mas isso para uma locução caricata. Eu não posso apresentar um telejornal ou um programa de variedades, um programa musical, falando agora um breve resumo das principais notícias do dia. O que vai acontecer? As pessoas vão achar tão engraçado a forma que eu me comunico, que automaticamente o que seria mais importante, que é a informação, isso vai ser deixado de lado, porque a forma que eu me comunico é muito mais engraçada do que aquilo que eu estou veiculando. Então eu preciso estar atento a isso. E uma exigência também importante do mercado é a busca de um estilo próprio. Né? Então nós discutimos na nossa primeira aula que as pessoas hoje elas não querem mais clones do outro, os avatares. Né? Então, por exemplo, eu não quero ouvir um indivíduo, um apresentador, apresentando um telejornal ou qualquer outro programa que me faça lembrar um que eu já conheço. Então, na verdade, eu preciso de indivíduos que imprimam sua marca própria, que tenham o seu jeito pessoal de se comunicar. Então, vocês têm vários professores nesse curso e observe que todos esses professores, eles possuem formas diferentes de se comunicar. Então, é essa diferença de comunicação que deixa o curso atrativo. Imagina se todas as pessoas, elas falassem igual a mim, ou se eu falasse igual a elas. Então, ia ficar uma coisa muito padronizada, ia ficar uma coisa estranha, nada natural. Lembrar que comunicação bem-sucedida também é naturalidade, é espontaneidade. Então, embora eu tenha dito anteriormente que o padrão de comunicação é o padrão SEG, onde eu tenho que ser sucinto, que eu tenho que ser específico e eu ser generoso, eu tenho que ser isso, mas eu não posso perder a naturalidade. Então, é preferível um indivíduo natural na forma de se comunicar do que um indivíduo que tenta ser SEG, sucinto, específico e generoso e se apresenta de uma forma artificial. Então, a naturalidade é sempre o padrão ouro na comunicação. Óbvio que atrelado a isso existe uma série de outras coisas que eu preciso estar atento nesse universo comunicativo. E o que nós temos em termos de cenário atual? Então, eu sou profissional da voz, vocês serão profissionais da voz, ou já são profissionais da voz, na radiodifusão, ou no telejornalismo, ou simplesmente vão trabalhar como cerimonialistas, vão trabalhar como operadores de teleserviço, serão políticos, enfim, professores. Então, serão indivíduos que precisarão utilizar da voz como ferramenta de trabalho. E o cenário atual que nós dispomos é um cenário, infelizmente, muito triste. Porque o que acontece? Eu sou um profissional da voz e eu não conheço a minha ferramenta de trabalho.
Então, eu dependo da voz, mas eu não tenho a menor noção de como essa voz é produzida. Eu sei que me disseram que a voz é produzida no pescoço, mas a gente não sabe que estrutura produz essa voz. Então, o principal problema que nós temos hoje, no que diz respeito à área de comunicação, é que as pessoas, elas lidam com a comunicação, mas elas não sabem como a voz dela é produzida. Não sabendo como a voz delas é produzida, o que, que acontece? Eu começo a me lançar a cometer uma série de hábitos e abusos que são inadequados. Então eu estou me comunicando, eu estou pigarreando, eu falo em alta intensidade, esqueço que eu estou microfonado, e que se eu falar em alta intensidade eu termino agredindo o outro. Eu começo a tossir durante o processo de comunicação, eu utilizo muitas barreiras, como por exemplo, tá, ok, né? Então, como nós já discutimos isso em uma das nossas aulas, então essas barreiras elas acabam manchando a comunicação e precisam ser evitadas. Agora, óbvio, se eu não conheço, não tem como eu evitar. No caso de vocês, não tem mais essa. Vocês já conhecem, então vocês conseguem, óbvio, que monitorar essas barreiras, tá? Então, a questão dos abusos eu já discuti. Existem alguns fatores orgânicos que terminam atrapalhando, por exemplo, o padrão de comunicação dos indivíduos. Então, por exemplo, se eu tive uma fenda lá no lábio, por exemplo, eu nasci com um problema congênito, né, que eu não tinha um lábio fechado e eu tive que fazer uma cirurgia para fechar esse lábio, ou o meu palato duro também não era fechado. Então, esse problema, que é orgânico, que não depende da minha vontade, o que aconteceu? Ele acaba modificando o meu padrão de comunicação. Eu sempre chamo a atenção de um paciente meu que os pais eram médicos, né? E esse menino, ele convivia muito com a babá era deficiente auditiva, ela falava com esse padrão de comunicação, ela analisava algumas coisas, e o que, que aconteceu? Como essa criança ela ficou muito exposta a babá era sempre o referencial de comunicação, ela também começou a desenvolver uma fala um pouco mais oralizada, o que atrapalhava ela na escola, o que chamava a atenção dos outros coleguinhas, porque o que, que a gente sabe em termos de comunicação? Que a comunicação ela é aprendida no meio. Então, dependendo do meio que eu estou inserido, a minha comunicação ela vai ser mais ou menos bem sucedida. Né? Depende do estímulo que eu estou exposto. Mas isso demanda outra discussão, que não vem ao caso no que diz respeito no rádio e na TV. Tá? Mas quando a gente pensa na forma que as pessoas se comunicam, na forma que as pessoas adquirem a linguagem, aí sim esses aspectos eles se tornam pertinentes. Um outro problema que a gente encontra no que diz respeito à locução, à radiodifusão, é a pouca disciplina ao tratamento, no tratamento. Então, o que eu tenho observado na minha prática? Então, alguns repórteres, alguns apresentadores me procuram, algumas pessoas do rádio, na maior expectativa, na maior vontade, querendo desenvolver um trabalho. Então, eles começam a desenvolver o trabalho começa a dar os seus resultados, e aí chega um momento que ele simplesmente se acomoda e ele acha que aquilo que ele já tem já está bom. Só que comunicação é um processo cíclico, né? Ele é giratório. Então, eu preciso o tempo todo estar analisando o que o mercado está exigindo. Porque o mercado gira numa velocidade muito grande. Tá? Então, eles aderem pouco ao tratamento. Então, isso precisa ser modificado. E demoram muitas vezes a procurar um especialista, é um outro problema vivenciado pelos apresentadores, pelas pessoas, não só do rádio e da TV, mas de outras áreas que dependem da comunicação como ferramenta de trabalho. Hoje, no cenário atual, o que a gente tem observado? Que algumas emissoras elas têm uma preocupação maior em ter um fonoaudiólogo dentro das suas equipes. Quer seja na assessoria, quer seja no treinamento desses indivíduos que estão ingressando dentro da empresa ou daqueles indivíduos que já estão dentro da empresa. Porque eles sabem que a forma que esse indivíduo ele se comunica naquele momento, ele está representando a empresa e óbvio que toda empresa ela quer ser bem representada no mercado. Então, graças a Deus o cenário vem modificando e esse profissional nós já estamos mais inseridos dentro dessas empresas. Nós vimos que a voz ela é produzida na laringe, a laringe fica no pescoço, é essa estrutura que vocês estão vendo aqui,
então que está localizado no nosso pescoço, e atrás dessa estrutura nós temos a grande mestra, né, que é aquela que produz a voz, que são as pregas vocais. Nós temos duas pregas vocais, uma direita e uma esquerda. São elas que, ao se juntarem, produz a voz, como nós já vimos anteriormente. Prega vocal nada mais é que dobras de músculos, e como músculos, antes de uma atividade intensa, ela precisa ser aquecida. Então ninguém aquece voz tomando água quente, conhaque, uma bebida quente. A gente aquece a voz, nós já discutimos isso na nossa terceira aula, por meio de alguns exercícios. Tá? Exercícios que vão estar atingindo a musculatura das pregas vocais. Então essa é uma situação onde a prega vocal é uma situação onde eu estou respirando, então minha prega vocal ela fica aberta, e aqui é uma situação onde eu estou produzindo som. Então, nesse momento que eu estou falando com vocês, as minhas pregas vocais elas estão nessa posição, vibrando. Tá? Então, isso é muito importante ficar claro. A voz ela é produzida na laringe, por meio de quê? Da vibração das pregas vocais. E óbvio que para ter voz, eu preciso ter ar vindo do pulmão para colocar essas pregas vocais em vibração. Então, isso é um conceito base e a gente precisa estar com esse conceito muito fixo na nossa cabeça para a gente não confundir com fala. Porque muitas vezes as pessoas elas estão com um problema de voz e acham que é um problema de fala. Ou então estão com um problema na fala e acham que é um problema de voz. Óbvio, eu posso ter os dois problemas. Mas o problema de voz é problema relacionado ao som. Então, se eu estou falando dessa forma, eu estou com um problema na minha voz. Tá? Então, se eu falo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu estou com um problema na minha voz. Então, o som ele está estranho. Um som está rouco, um som está mais soproso. Tá? É diferente quando eu tenho um problema na minha fala. Tá? Então, e a fala? Então, você deve estar se perguntando, Jeová, e a fala? O que danado é a fala? Então, a fala nada mais é que o resultado da voz com a ação dos articuladores. Então, fala, eu preciso do som, que ao subir para a nossa caixa acústica, ele sofre a interferência do meu dente, ele sofre a interferência dos meus lábios, do meu palato duro, da minha língua. Óbvio, e o que pode prejudicar essa fala? Então, se eu tiver uma prótese dentária mal adaptada, ou seja, não está fixa no meu céu da boca, o que acontece? Eu vou começar a falar um pouco mais travado, com medo que a prótese caia durante os meus movimentos de lábio, de língua, durante o processo de comunicação. Então, uma prótese mal adaptada pode gerar prejuízos à fala, a fala pode ficar truncada, porque eu tenho medo da prótese ela ser expelida. Ausências dentárias também podem gerar prejuízos na minha fala, por exemplo, deixar a minha fala muito, com muito então, 55, esse marcado, 656, isso é um problema de fala, não é um problema da voz. A minha voz ela está limpa, a minha voz ela está boa, porém tem algum ajuste que eu estou utilizando que não está sendo benéfico. Ou eu tenho uma língua muito hipoativa, uma língua muito largada na minha boca, e aí eu falo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem um cantor que eu sempre utilizo nas minhas aulas, eu gosto desse cantor, eu gosto das músicas que esse cantor ele canta, porém ele apresenta um problema de fala, que é o vocalista do grupo Raça Negra. Então ele vai cantar, mas é ciúme, ciúme de você. O que ele faz? Mas é ciúme, ciúme de você. Tá, isso é um problema de fala, não é um problema de voz. O nosso ex-presidente, o Lula, ele tem um problema tanto na voz quanto na fala. Tá? A voz do Lula é uma voz rouca, tá? E quando ele se comunica, tem aquele vazamento de língua, companheiros. Então, companheiros, quando essa língua ela vaza, ela termina gerando um problema de fala. Então, se eu falo, eu tenho um problema também na minha fala. Tá? A fala está truncada porque eu estou jogando o som todo projetado no nariz. Então, não esquecer, voz é produzida aqui na laringe, por vibração de prega vocal. Fala é voz mais a ação de todas essas estruturas da nossa caixa acústica, como está exposto aqui. Nós tivemos na nossa aula
onde nós discutimos isso, nós vimos uma série de vídeos que mostram como essas estruturas elas se deslocam. É importante vocês voltarem e darem uma olhada. Então, como é que eu sei que eu estou com um problema na minha voz? Então, se eu tenho esforço para produzir o som, então toda vez que eu vou falar, toda vez que eu vou me comunicar, eu percebo que eu estou fazendo mais esforço do que eu deveria, isso é um sintoma de um possível problema na minha voz ou na minha laringe. Dificuldade em manter a voz, então eu começo a falar, mas depois de um tempo, a minha voz ela começa a ficar dessa forma. Então, se a minha voz ela vai modificando, ela vai tendo momentos de apagamento durante o processo de comunicação, isso sinaliza para um possível, não estou dizendo que tem, mas um possível problema na minha laringe. Eu sinto cansaço ao falar, então eu me comunico durante 1 hora, a minha segunda hora passa a ser um martírio, então também é um sintoma vocal desfavorável, sinal de alguma possível lesão, variação no tom, então hora eu estou falando com esse tom, e de repente eu começo a falar dessa forma, e volta e fica falando, hora fino, hora grosso, também é um sinal de um possível problema de voz. Salvo aquele período que todo homem enfrenta por volta dos 12 aos 14 anos, onde a gente está passando pela muda vocal, que é um processo de modificação, de transição vocal em função dessa prega vocal crescendo, que é natural, porém, se passa dos 14, 15 anos e eu estou falando dessa forma, então eu preciso procurar ajuda profissional para resolver esse problema. A questão da rouquidão, então, se eu sou rouco, rouquidão é sinal que alguma coisa não está funcionando bem. Então, rouquidão precisa ser tratada. Eu sempre digo, uma rouquidão que persiste por mais de 15 dias é uma rouquidão que precisa ser investigada. Aquela rouquidão que a gente tem, por exemplo, eu estou bom hoje, fui a um show, me empolguei no show, e no outro dia eu acordo rouco, essa é uma rouquidão teoricamente esperada, porque eu abusei, eu tentei competir com o som, com o barulho das pessoas cantando, é uma música que eu gosto, é um cantor que eu admiro, e eu acabo me excedendo um pouco mais. Mas o ideal é o quê? No outro dia estou rouco, se essa rouquidão ela piorar, é sinal de problema. Se é uma rouquidão que depois que eu durmo, no dia seguinte, a voz está melhor, então é uma rouquidão que eu não preciso me preocupar. Pigarro persistente e garganta seca também é um sinal que alguma coisa não está funcionando bem, então eu preciso investigar. Então não é normal um indivíduo que está se comunicando e ele está o tempo todo desculpa tá? Então, são abusos vocais que podem gerar sérios prejuízos à voz, que nós veremos mais adiante. Dor e ardor na garganta também são sinais que a laringe não está dando conta daquilo que eu estou produzindo, e aí eu preciso ter alguns cuidados. Nós vimos uma série de cuidados, hoje eu vou chamar a atenção daqueles cuidados que eu considero mais importantes e que a gente precisa estar ligado na hora que eu quero preservar a minha voz e que eu quero me comunicar de uma forma mais econômica para que eu não venha sentir esses sintomas. Se eu sinto mais de 3 desses sintomas, possivelmente eu tenho um problema na minha prega vocal, e a pergunta que não quer calar é: qual profissional que eu devo procurar diante de uma situação onde esses sintomas eles se tornam presentes? Então, uma das coisas que nós fonoaudiólogos indicamos é que procure um otorrino, porque é o otorrinolaringologista que é o médico responsável em fazer um exame chamado videolaringoscopia, que permite a gente ver como a prega vocal ela se encontra, tanto em situações de emissões sustentadas como em situação de fala, quando ele faz o exame pelo nariz. Então ele pode fazer o exame pela boca ou o exame pelo nariz. Quando os pacientes me procuram, aí eu sempre peço os dois. Eu preciso ver como está a prega vocal e eu preciso também ver como é que a biomecânica dessa prega vocal durante o processo de comunicação, seja ele falado, seja ele cantado. Eu acho que isso faz toda a diferença na hora que a gente vai desenvolver um trabalho com esses indivíduos. Mas o mais interessante esse exame, ele me dá a possibilidade de saber se existe uma lesão ou se não existe uma lesão na prega vocal que pode estar atrapalhando a comunicação desse indivíduo. Tá? O outro profissional que ele deve procurar é o fonoaudiólogo, né? Porque é o fonoaudiólogo que vai fazer o exame, tá? Um exame que vai possibilitar esse indivíduo entender como essa voz está sendo produzida. Então, hoje nós utilizamos de várias ferramentas perceptivo-auditivas,
ferramentas acústicas, programas computadorizados que me dá um panorama do status laríngeo, do status daquela produção vocal. E aí fica muito mais fácil a gente trabalhar com estratégias de monitoramento ou de automonitoramento para que esse indivíduo ele consiga uma voz dentro daquilo que ele está se propondo a fazer. Tá? Então, se ele precisa de uma voz grave, nós teremos como ensinar esse indivíduo a produzir essa voz grave que ele tanto almeja. Nós discutimos sobre uma série de patologias ao longo desse momento de aula. Né? Não recordo qual aula, se é a aula 4 ou a aula 5, mas nós vimos uma série de patologias, de lesões que se encontram nas pregas vocais, que podem comprometer significativamente a voz desses indivíduos. As principais lesões que nós discutimos foram os nódulos de prega vocal, ou os calos de prega vocal, como as pessoas se referem no dia a dia, que são lesões bilaterais, elas se encontram nos dois lados das pregas vocais, e são elas que deixam a voz rouca, e o que mais gera nódulo ou calo de prega vocal é o quê? É eu falar em alta intensidade, é o grito e o pigarro persistente. Então, o pigarro persistente, porque na hora que eu pigarreio, que eu faço... Então, as pregas vocais, elas batem de uma forma muito forte, então esse atrito persistente pode gerar esses calos nas pregas vocais, que vai deixar a voz rouca e vai comprometer a dinâmica e a resistência da comunicação desses indivíduos. Tá? É uma lesão que acomete muito mais mulheres e crianças do que homens, porque a lesão que mais acomete os homens, quando eles produzem esses abusos que eu citei, como falar alto, pigarrear, gritar, falar fora do tom que seria esperado para ele, é o pólipo de prega vocal, que é uma lesão cirúrgica, né, que nós em fonoterapia, por meio de exercícios, não conseguimos retirar essa lesão. No caso do nódulo, alguns exercícios vocais podem fazer ele desaparecer. Tá? No caso do pólipo, não. Nós até podemos melhorar a voz, mas é difícil para a gente tirar a lesão. Então, ele tem que passar por um procedimento cirúrgico com o otorrino para retirada de lesão. Nós discutimos uma outra lesão, que é o edema de Heinck, que é uma lesão que deixa a prega vocal mais inchada, é uma lesão típica dos indivíduos que são fumantes ou que trabalham expostos a alguns produtos químicos, por exemplo, pó de gesso, pó de serraria. Então, quando ele aspira, essas substâncias vão para a prega vocal, geram uma irritação e vai gerar uma prega vocal mais volumosa, que deixa a voz de um indivíduo altamente grave. Então, é fácil reconhecer uma mulher fumante pelo tom da voz, porque a voz é muito grave, quase semelhante à voz de um homem, e com um pigarro persistente. Né? O fumante, ele pigarreia muito. Uma outra lesão que nós vimos também são as varizes de prega vocal, né? Que é esse vasinho aqui desordenado na prega vocal, consequência muitas vezes de grito. Né? Eu posso fazer uma lesão dessa natureza num único episódio. Por exemplo, fui para um jogo de futebol, o meu time fez um gol, eu me empolguei, dei um grito, eu posso fazer uma lesão dessa, e o que isso vai se repercutir na voz? A minha voz ela vai ser uma voz sempre um pouco mais rouca. Tá? Existem os casos mais extremos, que são os casos das hemorragias vocais. Então, por exemplo, é quando eu me excedo realmente muito nesse jogo de futebol que eu citei anteriormente, e antes de ir para o jogo eu estava com uma certa dor de cabeça, tomei uma aspirina. A aspirina ela tem o poder, né, de aumentar a circulação sanguínea nos vasos, a prega vocal é altamente irrigada, e aí eu posso romper um vaso desse e fazer uma hemorragia de prega vocal, e aí eu vou ter que ficar de molho durante uns 15 a 20 dias, tomando antibióticos e fazendo alguns exercícios para que esse edema e esse hematoma ele seja recuperado. Tá? Então, às vezes não vale a pena pagar o preço para isso. Então, eu preciso, se eu tenho aqueles sinais, eu posso estar desenvolvendo alguma dessas lesões. Tá? Então, por isso que deve-se procurar um otorrino, porque ele que vai fazer o exame, e só por meio da videolaringoscopia é que a gente consegue ver se existe ou não a presença dessas lesões e saber se essa prega vocal está íntegra ou se ela não está íntegra. Tá? Existe uma série de amigos e inimigos da voz. Na aula 3 nós discutimos muito isso, né? Quais são os amigos, quais são os inimigos da voz. O que faz bem para uma voz,
o que faz mal para uma voz. Os principais inimigos de uma voz, ou seja, as coisas que mais prejudicam a voz são o fumo, né? Então o cigarro resseca o trato vocal, paralisa os cílios da prega vocal e retém muco. A retenção de muco vai favorecer o pigarro. E eu sei que o atrito persistente do pigarro pode gerar lesão. O álcool, porque gera um efeito anestésico nos pilares da faringe. Então, por exemplo, eu estou com a garganta doendo, aí eu faço um gargarejo de conhaque. Aí a impressão que eu tenho é que a minha voz ela melhorou. Não é que a voz melhorou. A voz ela continua comprometida, mas como está anestesiado, eu tenho uma falsa sensação que eu posso falar mais, cantar mais, mas isso aí é uma falsa impressão. Depois que passa o efeito anestésico, a minha voz ela está pior. Algumas drogas recreativas, como no caso da maconha e da cocaína. Então a maconha ela tem o poder de deixar a voz muito rouca, muito grave e com um pigarro muito persistente. E a cocaína ela pode perfurar, quando o indivíduo aspira a cocaína, ele pode perfurar o septo nasal e essa substância ela pode ser aspirada para a prega vocal, gerando um edema difuso na prega vocal. Eu sempre desaconselho todos os meus pacientes, antes de utilizar a voz profissionalmente, a comer chocolate. Não é que eu não queira que as pessoas comam chocolate, elas podem comer chocolate a hora que elas quiserem, mas antes de utilizar a voz profissional, não. Porque eu sei que o chocolate, em função da parafina, ele acaba estimulando a questão do pigarro. E o pigarro eu sei que é um abuso, nós sabemos que é um abuso muito grande para as pregas vocais por conta do atrito. Evitar receitas caseiras, que é um grande inimigo da voz, que são aquelas receitas de gargarejo com limão, vinagre, elixir sanativo. Então, essas são substâncias que eu preciso ter um certo cuidado e uma certa atenção em evitá-las. A melhor coisa para uma boa voz é água. Então, é o combustível da voz. Evitar o gelado em excesso, então algumas pessoas elas são muito sensíveis ao gelo, precisam aprender a evitá-los, e ambientes muito frios com ar-condicionado. Então, se eu vou estar exposto a um ambiente com ar-condicionado, que eu tenha água e que eu possa estar ingerindo essa água. Esses são os principais inimigos de uma boa voz. E os grandes amigos, né, é o que eu já falei anteriormente, é a questão da água, ingerir mais água ao longo do dia, criar o hábito da inalação. Então, se a empresa que eu trabalho, ela dispõe do inalador, então o que eu faço? Inalação durante 5 minutinhos com soro fisiológico antes de entrar no ar. Comer a maçã não para melhorar a voz, porque a maçã, se eu tiver a voz rouca e comer uma maçã, eu não vou ficar com a voz boa após comer a maçã. Mas a maçã ela tem uma propriedade adstringente que ajuda a limpar e óbvio que facilita a produção da voz, embora não melhore a voz, e é um grande amigo, um grande aliado da produção da voz. Nós discutimos na nossa aula de cuidados vocais que alguns cuidados precisam ser tomados antes, durante e após o uso da voz. Então, antes, eu preciso evitar aqueles inimigos, eu preciso tomar alguns cuidados, como, por exemplo, a prática do aquecimento vocal, que nós já discutimos, nós já vimos os exercícios mais importantes, que é o que eu chamo de aquecimento vocal tamanho único, né? E eu vou mostrar daqui a pouco. Então, isso, evitar sobretudo chocolate e automedicação. Durante a atividade, ter sempre água quando você estiver apresentando o programa, quando você estiver se comunicando, dando aula, enfim, para que você possa estar molhando esse trato vocal. Porque o trato vocal é como uma máquina. Tá? Uma máquina sem óleo, ela funciona muito mal, mas uma máquina bem lubrificada, ela vai funcionar perfeitamente. Após as atividades, eu preciso o quê? Continuar o processo de ingestão de água e fazer o desaquecimento vocal, que nada mais é do que fazer uma sequência de bocejo e suspiro, que nada mais é que puxar o ar pela boca e bocejar, tá? O aquecimento vocal a gente utiliza porque eu já falei anteriormente que a prega vocal é músculo. Então aqui a gente tem uma prega vocal vestida e aqui a gente tem uma prega vocal nua, exibindo os músculos. Então são esses músculos que a gente está trabalhando quando a gente faz aquela sequência tamanho único, que é 10 repetições de som basal, 10 repetições de sopro e som fino, 10 repetições de som modulado. Então, quando eu uso esses 3 exercícios, 10 repetições de cada, nessa sequência, eu estou trabalhando todo esse músculo, como nós já vimos na nossa aula sobre aquecimento de voz. O que o aquecimento faz?
Então, quais são os benefícios de um aquecimento de voz? Sobretudo, aumentar a intensidade da voz e a projeção do som, me dá maior economia vocal, eu consigo usar a voz por mais tempo sem cansar. Eu reduzo a possibilidade de sobrecarga e de fadiga, né, de ficar cansado. Eu preparo minha voz para uma atividade específica, então fala é fala, canto é canto. E não tem ação direta sobre lesões. Então, se eu tenho uma lesão, se eu tenho um calo na prega vocal, então o programa de aquecimento vocal não vai eliminar o calo, mas ele vai me dar uma condição de resistência maior para que eu consiga efetuar minha aula com maior dinamismo, apresentar meu programa também com maior praticidade. Existem vários tipos de aquecimento vocal. A gente viu que existe o aquecimento vocal passivo, que é apenas movimentos cervicais e calor, onde eu não produzo nenhum som, lembrem bem disso. O passivo não tem ação de som, é só movimentos cervicais e calor, o gelo quente. O aquecimento ativo é aquele aquecimento que eu uso os exercícios, como esses 3 exercícios que eu citei anteriormente. O aquecimento mental é a gente chegar para o indivíduo e dizer a ele, você vai ser um sucesso, você vai apresentar um programa como ninguém nunca viu e você vai ser reconhecido pelo que você faz. Então, isso é aquecimento mental. Aquecimento genérico é aquele que a gente utiliza para grandes grupos, né? Eu não conheço a dinâmica daquele grupo e termino aplicando um programa tamanho único. E o aquecimento vocal customizado é aquele aquecimento que serve só para você e para mais ninguém. Mas para isso eu preciso conhecer a dinâmica de comunicação e de uso de voz e fala desses indivíduos. Tá? E o desaquecimento, o que seria isso? Então, quando eu estou utilizando a voz profissionalmente, eu termino utilizando um determinado ajuste para me comunicar, que não é o ajuste que habitualmente eu utilizo na minha comunicação fora do espaço profissional. Então, para que eu volte para o meu padrão de fala habitual, eu preciso fazer uma sequência de bocejos e suspiros, como eu já mostrei, para que a minha laringe ela se volte a executar o padrão de fala anterior. Imagina se eu saio daqui, onde eu estou gravando essa aula, e eu vou me comunicar com as pessoas aí fora como se eu estivesse dando uma aula. As pessoas vão dizer, no mínimo, que eu não tenho um bom equilíbrio emocional. Uma das questões mais discutidas nesse curso foi a questão da comunicação bem-sucedida. Por quê? Porque é aquilo que todo mundo precisa. Então não basta eu ter uma voz maravilhosa, uma fala bem controlada, mas eu não sei as regras de ouro da comunicação. As regras de ouro da comunicação é eu saber que existe uma estrutura, a comunicação, eu preciso de um emissor, de uma mensagem, de um canal. O canal pode ser rico, pode ser pobre. Tá? Então, se eu vou discutir questões que envolvem emoção, eu tenho que buscar um canal rico, que é o contato olho a olho, que são as teleconferências. Se eu quero simplesmente passar uma informação não tão importante que não envolve emoção, eu vou buscar um canal pobre, que é um e-mail, um relatório, um bilhete, enfim. Sempre lembrando que toda comunicação tem que trazer resposta. O tempo todo nós somos julgados pela forma que a gente apresenta, pela forma que a gente fala o que a gente faz, pelo que a gente faz. Então a gente tem que estar sempre preparado para causar uma boa impressão. Nós não temos uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. O padrão de comunicação no mundo atual que as pessoas gostam de ouvir, tanto no rádio quanto na TV, é o padrão conversacional. É eu falar com você e não para você. Não esqueçam desse detalhe. Hoje o que importa são indivíduos que falam com a gente. A gente gosta de apresentadores que falem com a gente e não para a gente. Porque quando ele fala para alguém, ele termina criando um muro e ninguém gosta de se comunicar com muros na frente. Comunicação envolve 2 dimensões, a oratória e a escutatória. A oratória está preocupada apenas com a forma que eu falo. A escutatória, eu deixo de levar em consideração o que o meu outro está ouvindo. Então, a escutatória nada mais é que uma escuta dirigida para uma fala consciente. Existem vários tipos de escutas. Eu posso fazer uma escuta avaliativa para decidir o que eu tenho que fazer. Eu posso fazer uma avaliação apreciativa para me solidarizar com o outro. Existem vários tipos de escutas. A qualidade de comunicação é a atitude segue. Eu ser sucinto, eu ser específico, eu ser generoso. Tá? Qual o padrão que a gente descarta? O padrão PAN. É eu ser prolixo, é eu ser amplo e eu ser mesquinho. Tá? E quando eu digo mesquinho na comunicação é eu não agregar nada para o outro. Então, vocês receberam alguns protocolos que visam trabalhar essa questão da autoanálise da comunicação. Então, eu sou melhor na minha fala, eu sou melhor na minha escuta. Qual é o meu estilo de falante?
Qual o perfil de gênero na comunicação que eu utilizo? Eu sei que homens e mulheres, eles se comunicam de forma diferente. Então, eu preciso, respondam aqueles protocolos para vocês identificarem qual o perfil que vocês se encaixam. E em cima desse perfil fica mais fácil a gente monitorar e a gente resolver alguns problemas por meio do que a gente já discutiu. Não existe padrão, homem fala assim e mulher fala assim. Mas existem algumas questões que são muito encontradas em homens que não são encontradas em mulheres. Então, mulheres falam prolongando umas vogal. Amiga, quanto tempo! Dificilmente você vai ver um homem falando dessa forma. Tá? Então, homem acaba a frase com tom mais grave. Mulher acaba as frases com tom mais agudo. Óbvio que eu preciso controlar essas questões. Uma comunicação bem-sucedida depende de 4 aspectos. Que aspectos são esses? Estilo natural de falante, então eu preciso saber qual é o meu estilo. Eu sou um estilo de falante amigável, controlador, analítico, eu sou expressivo. Tá? O amigável é aquele indivíduo que quando se comunica comigo parece que ele fez 4ª série. O analítico é aquele indivíduo que quando se comunica, ele se comunica o tempo todo trazendo dados. Tá? Ele precisa trazer números, ele precisa trazer índices. O controlador é aquele indivíduo que quando se comunica, ele não faz a menor questão de ser simpático no processo de comunicação. E o expressivo é o pavão da comunicação. É o que tem a autoestima lá em cima e ele não faz nada, ele faz qualquer coisa, desde que a autoestima dele não esteja em risco. Então, vocês receberam um protocolo, respondam esse protocolo e tentem ver em que padrão vocês se encontram. E atrás do protocolo sempre tem algumas dicas do que caracteriza indivíduos amigáveis, analíticos, controladores e expressivos e como lidar com indivíduos que se enquadram em um desses estilos durante o processo de comunicação. Eu tenho que conhecer o meu e também identificar o do outro para a comunicação ela ser mais eficaz. Um outro aspecto de uma comunicação bem-sucedida é respeito às regras. Que regras? Todas. Se as regras existem, é para serem respeitadas. E dentro desse universo das regras, existem 2 questões que eu gosto de chamar a atenção. São as barreiras verbais, o tal, ok, né, então, usar palavras de intimidade quando eu não tenho certa intimidade com o indivíduo, meu anjo, minha linda, minha flor, e evitar, sobretudo, a palavra fofa, sobretudo se eu vou me dirigir a mulheres, porque mulheres, quando ouvem fofa, elas ouviram você falar fofa, mas elas fazem a leitura gorda. Tá? Então, só deixo para usar o termo fofa com criança. As barreiras corporais, que são os toques, eu ficar falando, olhando para determinada parte do corpo do indivíduo, empurrões, batidas, enfim. E respeitar sempre a margem de, no mínimo, 1 metro no processo de comunicação. A expressão de autoestima é a forma que eu me apresento na comunicação. É o quanto eu reconheço o valor daquilo que eu faço e o quanto eu me valorizo dentro daquilo que eu faço. Tá? A atitude de resolução de problema o problema está lá, o problema não é meu, mas eu faço parte de uma equipe. E se eu sou daquela equipe, o problema não é só do outro, o problema também é meu. Se eu consigo resolver, eu tenho que ir lá e resolver o problema. Lembre da aula passada que a gente discutiu sobre a atitude de resolução de problema. Vanusa cantando, erra o hino nacional, ninguém faz nada. Tá? A Natalie Goldwyn nos Estados Unidos cantando o hino americano dentro de um torneio. O técnico de uma das equipes vai lá e fica soprando para ela. Isso é atitude de resolução de problema positiva. Atitude de resolução de problema negativa é eu ver o problema lá e não fazer absolutamente nada. E isso não representa a mim e provavelmente também não representa a vocês. Tá? Toda comunicação envolve aspectos de ordem verbal e de ordem não verbal. Aspectos verbais, a qualidade vocal. Tá? Eu preciso ter uma qualidade vocal limpa. E eu preciso de um tom que confira credibilidade. Qual o tom que confere credibilidade? Um padrão de voz mais agravado. Eu preciso ter uma articulação e uma velocidade de fala adequado. Porque se eu tenho articulações defeituosas e eu falo de uma forma muito acelerada, eu termino mostrando tensão, ansiedade e falta de interesse em me comunicar. Eu preciso utilizar bem os recursos prosódicos, como, por exemplo, pausa. São as paradas que eu utilizo quando eu estou me comunicando para quê? Para gerar uma expectativa. O que é a ênfase? Eu escolho determinada palavra para chamar a atenção. E eu utilizo recursos para isso. E o que é a entonação? É essa musicalidade que eu dou durante o processo de comunicação. É a forma que eu modulo essa voz. Eu tenho que também estar atento às alterações de fonte, problemas de voz, que a gente já discutiu, se a minha voz está rouca, se ela está soprosa, e problemas de fala. Né? Se eu falo 1, 2, 3, 4, 5, ou então eu falo assim, com a voz muito fininha, tá? Eu falo com o ombro caído, essas coisas terminam passando uma imagem
que é a psicodinâmica vocal, muito negativa para o meu interlocutor. Tá? E é tudo que a gente não quer. Atenção aos sotaques marcados. Eu não sou contra sotaque, eu acho que o sotaque ele conta um pouco da nossa história, mas quando a gente está em rádio e TV, a gente precisa ter alguns cuidados com essa ferramenta, tá? Para que ela não seja mais importante do que a nossa própria fala. O padrão de fala atual é conversacional. É isso que a gente busca, é isso que a gente treina, é isso que a gente quer que vocês levem. Tá? E óbvio, não é só os aspectos verbais que eu tenho que estar atento, eu também tenho que estar atento aos aspectos não verbais, como por exemplo, a minha expressão facial. Então, como é que meu rosto se apresenta na comunicação, né? Então, assim, será que eu falo franzindo os olhos? Será que eu falo com os olhos muito arregalados? Será que eu falo desviando o olhar? Então, como é que eu estou utilizando essas ferramentas de rosto e olhos? É importante. A minha aparência, como é que eu me visto para me comunicar? Né? A forma que eu me visto termina também trazendo uma informação importante. Então é importante que a gente esteja sempre preparado para uma boa percepção. A postura, indivíduos que falam assim são indivíduos fracos, são indivíduos derrotados. Indivíduos que falam com o peito muito para frente, a famosa titela de pombo, são indivíduos geralmente muito narcisistas. O ideal é que a gente mantenha um eixo, é como se tivesse um fiozinho puxando a gente. Eu não vou fazer isso e nem eu vou fazer isso durante o processo. Gestos, eu tenho que ter atenção com gestos de mãos e pernas, atenção com esses gestos, tá? Com esses gestos, com esses gestos, com esses gestos, porque são gestos que acabam passando uma imagem negativa durante o processo de comunicação e tem uma outra conotação que não é tão agradável, né? E microfone, se eu vou utilizar microfone, então o ideal é que eu consiga sempre manter o microfone de mão direcionado junto com a minha boca. Óbvio, se eu estiver usando um microfone dessa natureza, eu não preciso me preocupar tanto, porque as minhas mãos elas vão estar sempre livres. E se eu quero mostrar que eu domino aquilo que eu falo, e realmente eu domino aquilo que eu falo, as minhas mãos elas têm que estar sempre espalmadas, elas têm que estar sempre para fora. Então é fácil saber quando alguém está falando uma verdade e uma inverdade, também pelo movimento de mão que eu executo. Tá? Então, essa foi uma forma rápida, breve, da gente trazer todo esse conteúdo que nós discutimos ao longo dessas 8 aulas, né? A 9ª é revisão. Então eu espero que tenha sido muito gratificante para vocês, como foi gratificante para mim ministrá-las. Espero que vocês saibam aproveitar o máximo. Eu sei que é muito difícil, no curto período de tempo, nós abordarmos tudo isso. É muita informação, mas eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído com a melhora da comunicação de vocês. Agora eu vou liberar um vídeo, que é um vídeo que eu gosto muito, que é a minha mensagem, é como eu quero me despedir de vocês, tá? E eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo e tentem absorver o máximo desse vídeo, porque ele fala de sucesso, e sucesso é tudo que nós queremos, tá? Espero nos ver em breve. Até lá, pode soltar o vídeo. Sucesso, reconhecimento, fama, glória. Muitos de nós lutamos por motivos assim, mas não se constrói um bom nome da noite para o dia. É preciso trabalhar muito, ainda que haja tropeços e quedas. É preciso superar os obstáculos. É preciso ter motivação, perseverar, insistir. A vida é uma sucessão de batalhas. Emprego, família, amigos, todos nós temos um status atual. Brothers! What we doing live? Echoes in eternity. E temos também expectativas com relação ao futuro. 3 weeks from now, I will be harvesting my crops. Imagine where you will be, and it will be so. No entanto, as reviravoltas do destino nos surpreendem. Greatness is a vision. Exactly. Nem sempre dá para se fazer só o que gostamos, mas aquele que gosta do que faz e sente orgulho em fazer melhor, a cada dia vai mais longe. Há momentos de calmaria e há momentos agitados, decisivos, em que apenas a boa intenção não basta. É quando a vida nos cobra coragem, arrojo,
criatividade e um inabalável espírito de luta. A verdade é que os problemas e os reveses ocorrem com maior frequência do que gostaríamos. Os tempos mudam. Surgem novos desafios e novos objetivos. Os guerreiros olham nos olhos do futuro, sem medo, sem arrogância, mas com a confiança de quem está pronto para o combate. Viver é também estar preparado para as situações difíceis. O modo como encaramos as dificuldades é que faz a diferença. Às vezes nos perguntamos: como enfrentar as mudanças radicais que se apresentam diante de nós? Como atuar num novo cenário, onde coisas que fazíamos também precisam ser reaprendidas? Strength and honor. Como lutar sem deixar para trás valores fundamentais? E mais, como saber a medida exata a ser tomada no momento certo? O mais incrível é que justamente diante de situações adversas, muitos redescobrem o que tem de melhor: a ética, a amizade, a capacidade de criar novas estratégias fundamentadas na experiência, o talento para promover alianças positivas, o espírito de liderança, a consciência da força que reside no verdadeiro trabalho em equipe. Tudo isso aflora quando as circunstâncias exigem, quando se sabe que existe um objetivo maior a ser alcançado. Claro que não é fácil abandonar hábitos, costumes, não é fácil adaptar-se aos novos meios, ou usar recursos aos quais não estávamos familiarizados. Mas todo guerreiro sabe que pessimismo e insegurança nessa hora só atrapalham. Ainda que a ameaça venha de vários lados, com agilidade, força e determinação podemos alcançar o resultado. A combinação de energia e inteligência, assim como o equilíbrio entre a razão e a emoção, são fundamentais para o sucesso. É uma sensação extremamente agradável chegar ao fim de uma etapa com a consciência do dever cumprido e obter a consagração, o respeito de todos, o reconhecimento dos colegas, a admiração das pessoas que amamos, ouvir o próprio nome com orgulho. Aquele orgulho de quem viu nos obstáculos a oportunidade de crescer. O orgulho de quem soube enfrentar as turbulências da vida e vencer. O orgulho de ser um vencedor que não abriu mão dos seus valores fundamentais.